A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero irmão Paulo. Estamos aqui nesta manhã iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? Com a presença do irmão Paulo, que vai estar lecionando para nós nesta manhã a lição de número 11, uma lição muito boa, que nós estava lendo ela, que vai nos ensinar grandes coisas essa manhã. Né? Agradecemos pela vida do irmão Paulo, pela vida do irmão Bruno, pastor Bruno, que tem idealizado essa obra aí, né? E queremos que o irmão Paulo traga uma saudação à igreja, irmão Paulo, que nos ouve, os irmãos que nos ouvem esta manhã. Bom dia, meus irmãos, irmão Misael e todos os irmãos que estão assistindo essa live agora da Escola Bíblica. Vamos estar aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus e fiquem todos na paz do Senhor, acompanhem-nos. Vamos estar aprendendo mais de Deus, que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã a entendermos mais e mais da sua palavra, ok? Amém. Irmãos, desde já nos perdoem o atraso, mas é que a gente estávamos enfrentando alguns probleminhas técnicos aqui, mas já foram resolvidos, meus irmãos. Sem mais, então, nós vamos estar adentrando a lição, né, que é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus, né, depois dos muros estarem edificados pela parte de Neemias, né, então Esdras vai fazer a parte espiritual com o povo, amém? Vamos estar, então, dando sequência. Isso, meus irmãos amados, nós vamos ver que o Esdras, esse personagem bíblico, né, que nós encontramos lá no Antigo Testamento. E esse livro de Esdras, apesar de estar em primeiro lugar ali aqui na Bíblia, nas nossas Bíblias, ele foi no período de 400 anos, ou seja, no século IV antes de Cristo. Então ali Esdras ele foi um exemplo de cristão dedicado ao estudo da palavra. O Espírito Santo de Deus colocou no seu coração de estar aprendendo a palavra para posteriormente ensinar ao povo de Deus, porque naquela época Israel vivia cativo sobre o domínio do rei Artaxerxes ali, que inclusive em alguns momentos nós vamos ver ao seguir da lição, ele tentou impedir a pregação da palavra de Deus em Jerusalém. Ok, vamos adiante, então, irmão Paulo. Você está fazendo leitura do texto áureo. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 5, parte A. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe se dá em Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Davi, dos filhos de Sacanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Sacanias, o filho de Jaziel, e por ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jazaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Safatias, Zabadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. O objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra,
de Deus. O objetivo específico é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra. Esses daí são os objetivos que visamos, então, com essa lição, amém? Amém. Então vamos para a introdução, né? Ok. Vamos à introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governador da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Senhor, nós vamos então para o... O senhor tem alguma referência à questão da introdução aí, irmão Paulo? Ou quer já passar para o tópico 1? Não, só vamos comentar, né, irmãos, que Deus colocou também, despertou o espírito, né, do governo da Pérsia para enviar Esdras a Jerusalém. Então, mesmo sendo uma pessoa que não era dos judeus, ou por assim dizer, né, não era da religião dos israelitas, Deus colocou no coração dele de enviar Esdras para ver qual a situação eclesiástica, né, a situação de ensino da palavra que estava ocorrendo em Israel, né? Então, isso que nós vamos discorrer sobre esta lição no dia de hoje. Amém. Vamos então para o tópico 1. Artaxerxes envia Esdras. Subtópico 1 os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reinado da Pérsia derrotou a Babilônia, né, aquela passagem que o dedo escreve, né, na parede, pelo fato do filho do rei estar usando, né, os cálices, os objetos sagrados do templo, né? Correto. Então ocorre essa questão, derrocada então da Babilônia, né? Os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. E ali mostra, irmãos, no mapa a extensão do Império Persa. É exatamente. Uma das partes, irmãos, que hoje, atualmente, no mapa é o Irã, né? Uma parte ali era um pouco maior, né? Aquela região. Mas os persas, a capital é onde fica hoje, como nós conhecemos como o país do Irã. Okay. Só para o título de curiosidade. Amém. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos. Aqui já se encerra o subtópico 1, não, Paulo? O senhor tem mais alguma objeção, algum adjetivo para colocar, acrescentar para nós aí? Não, isso podemos passar já. Tá, ok. É o subtópico 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escribas e sacerdote... Perdão, irmãos, tá dando uma falhazinha aqui na minha tela, deixa eu retornar. Tá. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. O rei resolveu enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Irmão Paulo? Isso. Então, aqui, né, irmãos, como a gente tinha falado, esse rei, ele queria saber qual a situação espiritual, né, daqueles que ficaram lá em Jerusalém. Então, ali em Êxodo 7:14, nós podemos ver que ali já começa um movimento de Deus, né, irmãos? Um movimento de Deus em favor do seu povo. Deus, ele sempre tem as suas maneiras, né, os seus caminhos para abençoar o seu povo. Ali poderia estar numa situação de cativeiro, né? Mas Deus levantou esse homem para, por assim dizer, ajudar, para resolver o problema de Israel. Porque de dentro do próprio país, de dentro de Jerusalém, ali, da cidade de Jerusalém propriamente dita, não se levantou nenhum homem até aquele momento
porque precisaria da autorização do rei. Como eles estavam cativos, precisaria por força de lei daquele que estava sob o domínio, né, de Israel, para que eles pudessem melhorar a sua situação espiritual, ou seja, para ser pregada a palavra de Deus e eles melhorarem, que é o que sucedeu, nós vamos ver ao longo da lição. Então, Deus levantou esse homem estranho, né, por assim dizer, que não do mesmo povo, e para ver a situação daqueles lá em Esdras 7, versículo 14. Podemos seguir, irmão. Tá, ok. Só vou fazer uma breve pausa aqui, irmãos, para citar os irmãos que estão conosco hoje. Estamos num número bom, né? O irmão Rodrigo Bastos, né? André Machado, irmão André Machado, irmão João Luiz, a irmã Kátia, né? O irmão Corveira Júnior, né? O irmão Bruno Crestani, o pastor, nosso pastor, o Josué, a irmã Iracema, nosso obreiro irmão Éder, pastor Claudino também está conosco, a irmã Noeli, né? Nosso obreiro irmão Alisson, o nosso pastor também, irmão Assis, e o nosso querido pastor, idealizador dessa obra, irmão Bruno Assunção, né? Responsável pela escola dominical. Vamos adiante, então, presbítero irmão Paulo. Eu vou estar lendo aqui o subtópico número 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, capítulo 7, versículo 12 e 26. Através desta carta, o rei decretou: a qualquer judeu que assim desejasse, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. E ali nós vemos, né, da cidade de Suzã, né, a Jerusalém, a viagem. Irmão Paulo? Isso, dentro dessa questão, né, irmão, do envio, até quando foi lida a palavra lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que o povo, enquanto eles falavam na língua hebraica, havia pessoas que, aramaica, traduziam para aqueles que ainda falavam o hebraico tradicional, né, que se conhece hoje. Então, isso é bem interessante, porque eu via tradutores ali para eles ouvirem na sua própria língua. E esse fato de eles poderem acompanhar foi uma benesse do rei, por assim dizer. Deus colocou no seu coração que nós sabemos que Deus nunca é pego de surpresa, né, irmão? Então, já estava no propósito de Deus para que eles fossem pregar e que pudessem alguns homens ali saírem dali de Suzana, do cativeiro, e irem juntamente com Esdras para fazer essa grande obra de reavivamento espiritual, por assim dizer, através da palavra de Deus. Isso é muito interessante, porque existem muitos avivamentos, né, irmãos, de emoções, de coisas diferentes. Eu vou procurar algo diferente. Mas esse avivamento específico em Israel foi dado pela palavra de Deus, foi trazido através do estudo da emoção, por assim dizer, espiritual, uma ação espiritual, não somente uma emoção carnal, mas eles vieram a chorar por causa dos seus pecados, porque foi um movimento de Deus. E nós podemos dizer assim que Artaxerxes não mandou eles por acaso, mas sim por causa de um propósito de Deus. Esse era o motivo verdadeiro. A mão do Senhor, seu Deus, era sobre ele. E nós vimos várias vezes ao longo do livro sobre a mão do Senhor. Isso nos traz a referência de que o Espírito de Deus estava sobre eles. Essa parte da mão vem representar isso, que era o que conduziu o povo a esse ensino, conduziu o próprio rei a liberar eles e mais pessoas, né, para ir junto com Esdras. Uhum. Ok, vamos continuar então. Aqui nós vamos ver alguns pontos, né, que constavam na carta, e o primeiro deles era esse: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, conforme o versículo 12. No ponto B, o que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo.
né, na parte C, os vasos sagrados, que ainda estavam na Babilônia, seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, entendendo-lhe a beneficência perante o rei. Irmão Paulo, fica à vontade para nos comentar aí. Então, aqui nós vemos, né, irmãos, que bênção esses 5 pontos aí, que até mesmo de impostos eles foram liberados àqueles que iam trabalhar naquele templo, naquela obra que estava sendo reconstruído. Inclusive, o próprio Esdras e seus companheiros ali, eles tiveram essa grande bênção, né? E o objetivo de Deus é para que a vida eclesiástica, ou seja, a vida de igreja, ou a vida de pregação, de contato com Deus, porque por estarem cativos, o povo foi abandonando a Deus. E pelo principal motivo de não observarem mais a lei de Deus, não lerem. Muitos não sabiam ler, eles ouviam a palavra pelo que Moisés falava antigamente, pelo que Josué lia, ou os grandes sacerdotes, ali, né, os primeiros, os principais sacerdotes liam para eles a palavra. E agora, nesse tempo, não estava sendo lido. Então, já estava 400 anos. Então, Isaías é 700 anos. E agora, já no tempo de Jeremias, Esdras e Neemias, que são esse tempo, este tempo que nós estamos comentando, não estava sendo lida a palavra. Então, o povo abandonou as leis de Deus. Então, acontecia muitas coisas ali no meio do povo que eram contrário às determinações da lei de Deus. Então, assassinatos ali, né, coisas que o povo estava desviado como um todo, como povo, e o templo não estava funcionando como deveria, ou seja, que depois, mais tarde, no tempo de Jesus, liam todos os sábados, né, a Torá, ali era repetido as leis, isso estava sendo restituído nesse tempo aí de Esdras, tá bom? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então vamos então ao tópico 2, né? Esdras ensina a palavra ao povo. O subtópico 1, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, conforme Esdras capítulo 8, versículo 2. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Tamanha era a convicção, né, de Esdras que aquela obra estava sendo feita por Deus, né, que ele dispensou então aí digamos assim, a escolta militar e confiou inteiramente em Deus, né? A tamanha convicção que ele estava no seu coração, né, irmão Paulo? Isso. Essa parte é muito bonita, né, irmãos, que eles rejeitando, né, levou a uma dependência de Deus, né, nos fala sobre uma dependência que poderia ali passar, né, naquela viagem, ter alguns problemas, mas eles tinham certeza que o propósito ia ser cumprido, que a missão, eles estavam indo para uma missão, por assim dizer, Sim. como nós conhecemos hoje em dia. Uma missão e que eles não precisariam de escolta militar, eles rejeitaram devido à confiança que Deus tinha depositado neles e que eles tinham, né, como homens de Deus, né, ele tinha essa confiança em seus companheiros. Nós vimos ali eminentes judeus estavam lá cativos, mas quando se despertaram para pregar, eles esqueceram o cativeiro, esqueceram a escolta militar e foram com coragem e com o Espírito de Deus sobre eles. Amém. E assim, né, eles tiveram uma atitude também, né? Assim sendo, jejuaram em horário para que tivesse uma boa viagem. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto.
Daí também a confiança e a atitude que eles tomaram, né, de se colocar na presença de Deus e orar, jejuar e buscar a Deus para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus, né? Correto. Vou indo para adiante. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus, conforme Esdras, capítulo 8, versículo 35. Vamos para o subtópico 2, o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. São Paulo? Isso, aí, sobre o versículo 85, um pouquinho anterior ali, os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Esse versículo 85 nos fala também de uma limpeza espiritual, né? Porque ali, até o momento, como Jesus ainda não tinha derramado seu sangue, era necessário que esses bodes fossem mortos, né? E o sacrifício pacífico, né, também, do sangue ali, o sacrifício para limpeza dos pecados, né? Porque eles iam começar uma obra que, ao longo da história, ia prevalecer, né? Então, esses sacrifícios, para se chegarem a Deus, e como um agradecimento a Deus também. Então, eles forneceram toda essa quantidade de animais perante o Senhor, derramando o seu sangue, né? E depois queimando em holocausto ao Senhor, pelo sacrifício dos pecados. Amém. Então, aí nós seguimos, né, sobre o encontro de Esdras e Neemias. Então, ali os dois homens de Deus se encontraram. Como Neemias tinha o poder de governador, né? O Esdras não. Deus sempre faz assim, né, irmão? Ele tinha o poder de pregar a palavra e ensinar cada um na sua função, como diz lá em Coríntios, né? Aos Coríntios, cada um tem o seu dom, né? Cada um para aquilo que for útil. Então, ali o Neemias tinha poder de governo e o Esdras tinha, esse homem de Deus, tinha o poder de nomear juízes diante do povo. Mas só até aí as suas tarefas, né, a sua autoridade que ele tinha dado por Deus. E é importante destacar, irmãos, que não foi de repente que Esdras começou não foi na hora que o rei falou, ele foi se preparar. Mas ele já estava há algum tempo já se preparando, buscando a palavra, tentando compreender o que queria dizer ali na Torá, né? O que queria dizer ali naquela lei de Deus, por assim dizer, para entender, para depois, posterior, publicar para o povo. Tanto é que a pregação de Esdras deu certo, porque ele preparou seu coração anteriormente, durante algum tempo, e jejuou, né, orou sobre isso, pediu para Deus, e o seu coração estava dedicado ao ensino da palavra de Deus, porque era algo que havia se perdido naqueles tempos. Estava perdido, estava fora, como se hoje em dia nós fôssemos proibidos de pregar a Bíblia. Vamos só fazer reuniões e não pregar a Bíblia. Era isso que estava acontecendo. As pessoas se reuniam, coisas pessoais, faziam suas casas, né, ali, da maneira deles, mas não verdadeiramente ouviam mais da palavra. Então, imagina a situação espiritual que estaria o mundo. Hoje está um pouco ruim, mas se não tivesse a palavra de Deus, ninguém mais casaria, entendeu? Seria um mundo totalmente liberal e profano, um mundo hedonista, né? Como o mundo é hedonista. E pragmatismo também. O pragmatismo é tudo aquilo que dá certo, a pessoa faz. Às vezes, a palavra de Deus nós pregamos não dá certo na hora, a oração vai ser respondida daqui a anos. E o mundo não, o mundo prega pragmatismo. Então, ali, Israel estava vivendo sem a palavra de Deus. Hoje, no mundo, seria um risco também nós não estarmos hoje fazendo essa lição
e não pregarmos mais na igreja, nos cultos, seria um risco muito grande para a vida espiritual da igreja. Podemos seguir, irmão Mizar. Amém. Subtópico 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou com um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperavam um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Isso. Irmão Paulo. Então, muito lindo ali, né? Esta parte que fizeram um púlpito de madeira e aqueles 13 auxiliares ali. Foi algo lindo de Deus que aconteceu ali em Israel. E aí, como eu disse antes, existiam tradutores, né, para o povo que não tinha domínio daquele idioma. Tinha tradutores que falavam para que o povo entendesse. Então, a língua aramaica e hebraica, né, houve ali um pouco de conflito linguístico, mas como haviam tradutores, todo o povo pôde entender o que o livro da lei dizia. Então, ninguém teria desculpa para continuar pecando, porque agora eles poderiam ouvir na sua própria língua. Vamos supor a Bíblia em hebraico, e aí agora eles vieram e pregaram em português para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, na nossa linguagem do Brasil. Então, aí as pessoas puderam entender, assim como também no mundo, na igreja romana, né, católica romana, antigamente era pregado somente em latim. Então, somente o padre e os entendidos poderiam ouvir a palavra de Deus e entender, porque era rezado em latim. E a pessoa ficava ali sem saber o que estava ouvindo. Depois foi corrigido isso, até mesmo na igreja romana, mas é muito importante nós ouvirmos a palavra na nossa própria língua, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade para de aprender um hebraico, e ali era aramaico e hebraico, né? Então o povo das mais baixa classe, das altas classes, puderam ouvir igualmente a palavra de Deus para cumpri-la. E ali eles ficaram de pé, né, irmão, para ver o interesse que eles tinham, né? Todos aqueles que estavam saudáveis, né, obviamente, ficaram de pé ali na frente daquele púlpito, aquela grande multidão, ouvindo a leitura da Bíblia. E a exposição, né, por Esdras, que foi muito bem sucedido. Podemos adiante, irmão Misael? Amém. Vamos adiante, então. O subtópico 4. O ensino foi maravilhoso. Vamos ler alguma coisa sobre o efeito do ensino, né? O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Irmão Paulo. Em Neemias 8:12, né, irmãos, que é a referência ali, nós lemos aqui: ajuntei perto do rio Cabiá, ficamos ali acampados, 8:15. 3 dias atentei para o povo e... Não, desculpa. Eu li a referência aqui em Neemias 8:12. Versículo 12. Então nós vamos comentar aqui, ó. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, depois de chorar, irmãos, porque como aqueles que estavam em pecado, eles choraram amargamente, né, quando ouviram a palavra. Nós estamos errando, verdadeiramente. Eu não poderia pegar o boi do meu vizinho e, por exemplo, um boi roceiro, como chama,
que pode escornear a pessoa, machucar uma pessoa, ou até mesmo matar uma criança ou um adulto. E ali isso tudo previa na lei de Deus. Então, quando foi lido sobre adultério, né, sobre muitas coisas, muitos detalhes da lei, eles puderam entender agora, e aí eles choraram. E aí vem aquela alegria do Senhor, a nossa força é, que é usado em hinos, né, em coros, e porque eles estavam chorando, eles disseram, não fiquem tristes, se alegrem, porque agora vocês vão poder colocar a vida na régua de Deus, colocar no prumo de Deus. Então, se alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essas palavras fortaleceram o povo, e aí eles pararam de chorar e começaram uma grande festa. Então, através do ensino, além de perdão que eles receberam também agora a alegria do Espírito, né? A alegria de Deus. Então, eles caíram em si que deveriam obedecer à lei de Deus, ouvir e obedecer. E aí aquela alegria tomou conta do arraial, né, irmão? Tomou conta de Israel, e eles se foram comer, beber e festejar, por causa que, por motivo, né, de terem entendido as palavras. Agora, podemos prosseguir, irmão Misael. A palavra ali, irmão, ela gerou o efeito desejado, né? Que é um coração contrito, e acabou que o povo se humilhou, se dobrou e reconheceu seus erros, né? Tudo isso pela leitura. Como é importante, até eu estava lendo aqui, irmão, se o senhor me permite, irmão Paulo, Não, pode comentar, eu irmão. ler o subsídio que está na revista da Escola Dominical, o subsídio bibliológico, né, dessa parte, hein, ao final do tópico 2. Ele diz assim: um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de receberem a lei de Deus através de seu líder Moisés. A lei mosaica, que é a Torá, admite uma tríplice divisão: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para a expiação pelos seus pecados. A lei não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada aos que tinham um relacionamento de salvação com Deus. Antes, pela lei, Deus ensinou ao seu povo como andar em retidão diante dele como seu redentor e igualmente diante do seu próximo. Os israelitas deviam obedecer à lei mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé e cultuarem também por fé ao Senhor. Então mostra como é importante que a lei era a cultura deles, né? A palavra era a cultura deles naquele tempo, né? Que nós venhamos também a inserir no nosso tempo a palavra como cultura nos nossos lares, na nossa vida, né? Lendo ela como nossa cultura, não somente na igreja como ensinamento, né? Mas como cultura nossa, que é o que sempre levou ao povo de Israel a sair da onde ele estava, seja um cativeiro, seja uma dificuldade, seja um deserto, né? Vamos adiante, então, irmão Paulo. Vamos adiante. Correto, irmão. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Subtópico 1. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Irmão Paulo, quer comentar alguma Correto. coisa? Então, irmão, a exposição da palavra, ela fez essa mudança e ela gera hoje, nos nossos dias, e sempre, né, até Cristo voltar, ela vai gerar mudança na vida. Então, quando nós vemos um crente, irmãos, um irmão, uma irmã, que se agrega à igreja, se congrega na igreja, mas não houve uma mudança na vida, é porque ela não está cumprindo a palavra, porque ali quando eles ouviram, eles já chegaram e fizeram o sacrifício, que era uma exigência da palavra. Eles choraram diante de Deus e mudaram sua atitude. Então, a própria palavra, ela gera atitude, mas nós precisamos ouvir e crer na palavra e decidir ter uma mudança de vida. Depois nós vamos ver, né? Aquele que roubava, que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais.
né? Aquele que pecava, que adulterava, não adultere mais. Assim nós podemos parafrasear, né, a Bíblia. Então, quando nós aplicamos a palavra, a aplicação da palavra diariamente, nós buscamos conhecer mais e mais de Deus e aplicamos aquilo que nós aprendemos, ela gera vida em nós. Ela gera vida nas pessoas. Todo aquele que quiser. Não é exclusivo para os que já estão. Mas aqueles que vão se chegar à palavra, quando ouvirem ela, quando ela for pregada, explicada, como ele diz, até aquele momento era o Antigo Testamento, né, a Torá, a lei de Deus, né, os profetas, que eram os escritos proféticos. Então aquilo ali gerava vida para ele. Hoje nós temos o Novo Testamento, né, os ensinos paulinos, né, as cartas ali, o Apocalipse, o Novo Testamento. Mas naquela época era só até ali. Mas hoje em dia nós temos muito mais subsídios e temos também muito mais força do Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne, ou seja, todo aquele que buscar agora, Deus dá a porção do Espírito Santo. E diariamente nós somos confrontados, irmãos, a ter uma mudança de caráter. Aquilo que era errado ontem, nós podemos corrigir e mudar o nosso caráter através da palavra de Deus. Mas como que nós vamos mudar? Ouvindo a palavra. E aí o nosso entendimento é algo que está lá dentro, que só Deus pode mexer. Ele é transformado por Deus e é renovado a cada dia. Ou seja, nós somos renovados pela palavra de Deus, a nossa mente, até nós alcançarmos ter a estatura de varão perfeito. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando ela é pregada, ela gera em nós a mente de Cristo. Então não é qualquer coisa, irmão, é algo grande. E ali, todos esses escritos eram lidos para relembrar o povo de 7 em 7 anos as leis de Deus, né, para que eles não saíssem do caminho de Deus. Pode prosseguir, irmão, no próximo slide. Tá, ok. Nós vamos estar prosseguindo, então. Subtópico 2. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que ele tinha mandado. São Paulo. Então, ali em Mateus 28, né, do 19 ao 20, é ali onde Jesus fala, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar. Então, essa frase aí que nós nos detemos, ensinando, então, é algo mais do que somente apregoar ou largar ali um folheto para a pessoa e sai correndo. Mas não, a Bíblia, Jesus nos ordenou a ensinar as nações. Aqui nós temos a nação do Rio Grande do Sul, né? A nação do Brasil, por assim dizer, mas os gaúchos, né? Hoje nós estamos comemorando os gaúchos, né? 20 de setembro. Dentro dessa nação, meus irmãos, nós temos a comissão, o chamado de Jesus, o comissionamento de Jesus, para que nós ensinemos a palavra para eles, nós como obreiros, como aqueles que ouvem lá em Mateus 28, nós lemos, e é muito bonito, ide por todo mundo. Eu quero ir para a África, eu quero ir para a Venezuela para pregar para outros países, de outros continentes, mas Jesus ordenou para todas as nações. Então, nós começamos pregando para a nossa nação e ensinando eles a guardar tudo aquilo que Jesus tinha mandado. Todas as coisas que ele mandou, ele não anulou a lei moral continuou valendo. Então, todas as coisas, ele se amar o próximo. Quem ama o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo, ele não vai cometer furto contra o próximo. Ele não vai atentar contra a mulher do próximo, porque ele ama o seu próximo. Então, o amor resume tudo. Mas as leis morais continuaram valendo, irmãos, nos dias de Jesus. E ele mandou que nós, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam próximos, que se tornaram pregadores, né, foram de 2 em 2, preguem essas coisas, ensinam para o mundo, ensinem a guardar. Ensinar o quê, irmão? Não é algo gnóstico, um conhecimento oculto. Não, é ensinar a guardar a palavra de Deus, ter um caráter correto, ter uma vida correta, uma vida exemplo para a humanidade. Então,
Isso deu também um grande exemplo, né, nos tempos de Jesus, que muitos venderam suas propriedades, né, muitos largaram a sua vida materialista e se voltaram verdadeiramente para o Senhor. E aqueles que ouviam se tornavam cristãos, né? Então já começou uma diferença também no tempo de Jesus. E hoje nós temos essa comissão de ensinar tudo o que o Senhor... irmão, mas sobre isso eu não vou falar, vamos rasgar a página da Bíblia. Não. Ensinar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Que aí nós vamos ter uma integridade, né, no nosso servir a Deus. E serve também para a nossa vida, né? Praticar todas as coisas que Jesus Cristo ensinou através dos seus primeiros discípulos e chegou até nós, né, irmão? Através da Igreja Assembleia de Deus, dos pregadores, né? Foi chegando até aos nossos dias. E continua a mesma palavra que Jesus ensinou. Alguns tentam perverter, irmãos, tentam colocar algo que substitua a palavra. Mas os ensinamentos de Deus não podem ser substituídos por nada, irmão. Deve ser pregada como ela é. O que é pecado é pecado, o que é certo é certo, o que é errado. Assim, Jesus pregava, arrumava briga com os sacerdotes ali, né? Com aqueles falsos sacerdotes, com os escribas, porque eles tinham uma vida de aparência, uma vida só de ler a Torá todo sábado, e já estavam virando uma aparência, um costume. Mas Jesus vinha e confrontava eles. Então, tudo isso é o ensino de Jesus também, e muitas outras coisas que está registrado na Bíblia. Amém. Vamos adiante, irmão Paulo. Subtópico 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 7. Isso. Bom, Paulo. Aí já passamos para a parte do apóstolo Paulo, que é o ensino. Ele foi dado por Deus como o apóstolo dos gentios, né? Então, nós, como somos nação não judeus, né, os gentios, esse apóstolo Paulo foi nos dado como apóstolo. Então, os ensinos de Deus mais específicos vieram pelo conhecimento, pela mão, pela pena, né, ou seja, a caneta do apóstolo Paulo. Então, ali Deus inspirou ele, agora ele estava conjurando, lá para Timóteo, né, ele estava fazendo um conjuramento, é algo mais forte, um pedido, né, ele estava fazendo um pedido com juramento diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Então, assim, Timóteo, prega a palavra, Timóteo, não pare de pregar. Usa o dom que há em ti, né? E a palavra, ela tem que ser pregada. Quando nós estamos ensinando, nós estamos pregando. Apesar de ser de uma maneira mais calma, não estamos dando giro aqui na Pentecostal, nem fogo nas mãos, né, como a gente faz, costuma alguns pregadores pentecostais, e pula e sapateia, mas a gente está fazendo de uma maneira mais de ensino, mais calma, mas está sendo pregada a palavra, ou seja, apregoada, ensinada, da maneira mais calma, né, como o nosso pastor Josué Ibaldo fala de uma maneira mais centrada, assim, mais calma, ou pregar na loucura do evangelho, como se diz, né, pregando de uma maneira mais pentecostal, mas o importante é que seja pregada. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Então, eu estava instruindo ao pastor Timóteo, agora, que seria um grande pastor, para ele confiar aqueles ensinamentos, né, da Bíblia, das cartas de Paulo, os ensinamentos do próprio Paulo, porque eles tinham contato, né, também, de pregações, de ensinamento. Ele olhava a vida de Paulo. Então, confia isso a homens fiéis, esses ensinamentos, e homens idôneos, para que
ensinem aos outros. E ali fala, né, também, se você tem o dom de ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, que nós possamos ter esmero, né, irmão? Dedicação, busca da palavra ao longo da nossa vida, né, diária, para podermos ensinar com dedicação aos outros, ensinar eles a seguir o caminho, ouvir a palavra e seguir o caminho de Deus. Tá bom, irmão? Amém. Pode passar. Amém. O horário já tem a ser avançado, meu Paulo. Agora que eu fui ver, já é 11h02. Então, acho que a gente vai dar um... eu vou ler mais rapidamente aqui para a gente concluir, tá bom? Resultados do ensino... Tá. Desculpa, vamos até 55 minutos por aí da live. Sim. Tá. Perfeito. Tá? Obrigado. Tá bom, podemos continuar. Tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Subtópico 1. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Conforme Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer, conforme Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Também pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho, conforme Provérbios, né? Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados e apartou-se de deuses estranhos. Adorou o Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. A palavra de Deus é o poder, a palavra de Deus é o poder de Deus, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16. Irmão Paulo. Isso aqui, o último tópico, a última palavra, né? Romanos 1,16, é o poder de Deus tanto para judeus quanto gregos, né? Então, o poder de Deus que transforma, né? O poder de Deus. E ali nós comentamos lá em Deuteronômio, né? Pode voltar ali um pouco o slide só para... Ali onde fala em Deuteronômio 4. Ajunta-me o povo, farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que viverem na terra. Então, não é só para ter aquele temor, irmão, quando ouvi a pregação, o irmão revelou a minha vida ali, a Bíblia revelou. Não, é todos os dias que estiverem vivendo. Então, o propósito de Deus é para a vida toda, não é para um dia. Então, guarda os mandamentos, do Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos para o temer. Então, o temor de Deus, ele vem pela palavra de Deus. A sabedoria, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, nós ouvimos mandamentos e cumprimos para ter temor de Deus. E aí, como diz ali, né, na sequência, o cristão, ele não faz essas coisas erradas, porque ele observa a palavra de Deus. Então, para não magoar a Deus, para não trazer vergonha, né, e para ter vida em si mesmo, nós observamos. Então, às vezes, a pessoa, você não toma cerveja, é proibido. Muitas vezes nós não tomamos para agradar a Deus, porque a palavra de Deus nos orienta assim. Podemos seguir, então, irmão Misael. Esse comentário que eu gostaria de fazer agora. Eu vou pular aqui os slides, né, para nós irmos para o subtópico 2. O ensino da palavra implanta normas espirituais aos crentes. Esse daí já é um ponto muito importante, né? Essas normas dão forma às manifestações da nova vida, naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova, conforme os versículos ali, boas referências, né? O crente jamais mente. O crente tem testemunho de sua consciência, no Espírito Santo, de que não mentiu. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado.
O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeiam entre vós. O crente jamais dá falso testemunho de alguém, conforme as referências ali. Irmão Paulo. Correto, irmão Misael e irmãos que estão assistindo, eu agradeço pela assistência dos irmãos aí. Aprendo da palavra, seja uma bênção. Então, aqui nós vemos sobre a mudança moral, né? Ali nós vemos alguém com dinheiro oferecendo. Nós não trocamos a nossa salvação por nada nesse mundo. Então, o crente, ele é a prova, quando ele ouve a palavra, quando ele é guiado pela palavra, o crente, ele não sucumbe ao dinheiro. A corrupção não pode entrar na vida de um crente que observa a palavra de Deus, que tem em si, ele aborrece o mau caminho, se desvia do mal, né? E diante disso, irmãos, nós vemos que verdadeiramente a palavra de Deus, ela faz uma mudança, porque aquele que é crente, ele não mente, por exemplo, assim, vamos lá em Porto Alegre, mas eu no meu coração estou pensando, não, eu não vou ir com o irmão lá em Porto Alegre. Então a nossa palavra deve ser sim ou não. Se eu prometer, eu vou buscar tal coisa, eu tenho que buscar, é a palavra, porque eu disse sim, é sim. Quando eu digo não, é não. Aí, não, mas quem sabe eu faço isso. Aí a procedência é maligna. Tudo que passar do sim, sim e o não, não, já é procedência maligna. Então, o nosso testemunho, a nossa consciência, para não magoarmos o Espírito Santo, irmãos, e é triste, se nós formos afastados do Espírito Santo, aí a vida fica complicada. Então, o crente jamais deve mentir. Se é aquilo ali, você fala aquilo num currículo. Vai lá falar, eu sei operar tal máquina. Coloca ali. Não invente. Porque depois lá na frente vai ter problema. Até os psicólogos falam, né? Porque elas têm um poder, um estudo, um conhecimento para detectar quando a pessoa está mentindo. E aí o cristão vai lá e mente, aí chega, agora fala inglês. Aí, mas é que eu falo, mas é muito básico. Então aí chega lá que aquele candidato se complica. Então fale a verdade. Eu sei fazer isso bem. Eu sei operar uma máquina. Eu sei fazer relatórios assim no Word, Excel, PowerPoint. Dessa forma, assim. Aí você vai escrever lá no currículo, o sim é sim. Se disser que não, é não. E em todas as outras coisas da vida também. Umas propostas aí, né, irmão, de adultério, propostas de prostituição, nós podemos dizer não, bem grande não. Uma proposta de uma bebida, alguma coisa com algum amigo, que porventura, agora estamos em tempo de pandemia, mas pode vir alguma proposta que não seja conforme a palavra, nós rejeitamos, né, com o nosso não, bem de boca cheia, né? Nós falamos que não. E também o crente não se apodera do que não é dele. Até Zaqueu, aquilo que era ilícito, ele devolveu quadruplicado. Porque aquele que furtava, não furte mais. Ele teve contato com a palavra de Deus através de Jesus, e aí tudo aquilo que ele defraudou, ou seja, que ele surrupiou, que ele foi um político ali, por assim dizer, um cobrador de impostos, e ele restituiu, tá? E também o crente é uma vida moral que é exemplo. A prostituição nem se nomeia entre vós. Então nós temos que ser, e nós somos, pelo Espírito Santo, um exemplo de pureza, algo puro, algo não misturado. E o nosso também sobre testemunho. Aí alguém chama lá no tribunal, testemunha que tu viu o acidente, aí você não viu, não vá testemunhar. Não é somente falar, o irmão fez uma fofoca com a irmã. Não. Não testemunhe contra a pessoa. Se você não viu, se você não leu, não gravou, não tem provas, não testemunhe contra alguém. E outra, falar mal da pessoa também é um falso testemunho. Porque aquela pessoa é honesta e você fala mal. Então, não demos falsos testemunhos. E também sobre a vida cristã. Vamos ter um testemunho verdadeiro, todos nós, né? Como cristãos e bons cristãos. Amém, irmão Misael? Pode. Vamos adiante, então.
do último subtópico, do tópico 4, né? Que é o ensino da palavra dá conhecimento. Acho que creio que aí o senhor já pode fazer o encerramento. Tá bom, Paulo? Tá bom. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. Consideremos. Ponto A. O conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação, conforme João, capítulo 8, versículo 32. Então Pelo é isso, né? conhecimento... Oi? Pode continuar, continue. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer de todos os homens que todos os homens venham ao conhecimento da verdade, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. A minha força vem do Senhor Jesus, o Deus da minha salvação, conforme a figura. Conclusão, irmão Paulo, fica à vontade. Então, irmãos, aqui nós vemos, né, que Deus quer que todos os homens se salvem. Agora, nós estamos nos aprofundando mais na palavra, já está no fim, né? Essa lição ela foi indo de histórica, né, e aprofunda bem no final, mas eu achei bem interessante esta forma dessa lição. Então, aqui, o conhecimento, né, foi dado gratuitamente, nós não precisamos pagar pelo conhecimento. E podemos alcançar a plena libertação. Se alguém é atormentado por espírito, conheça a Deus, receba oração, receba ali, mas você vai ser liberto pela palavra. Agradar a Deus não é resultado da nossa força, mas sim o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo, ou seja, baseado na graça de Deus, né, irmão, nós vamos ter sucesso e não com a nossa força, com nossos esforços humanos. A minha força vem do Senhor Jesus, o Deus da minha salvação. Por aí nós podemos concluir. Agradeço já ao irmão Misael e aos irmãos que assistiram, aos pastores, né, que estão também nos apoiando, o pastor Josué Ibaldo, o pastor Assis Coelho e o pastor o Claudino Bica. Todos esses são nossos pastores aqui da Santa Rita, né, irmãos? Eu agradeço pelo apoio que os irmãos têm nos dado aqui na Santa Rita, nessa época de pandemia, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de grupo de risco, então eu procuro ir menos na igreja, mas vou, né, com os cuidados, que é determinado pelo Ministério da Saúde, né? Que é a autoridade, né, sobre esse assunto, é o Ministério da Saúde, né? As pessoas têm dado algumas regras, nós cumprimos, apesar de ser grupos de risco. Mas eu agradeço, irmãos, pela palavra de Deus, que ela venha fortalecer as vidas. E bom dia para os irmãos aí, bom churrasco, né, para aqueles que podem, aqueles que fazem, né, churrasco bem, que assam bem, nesse dia aí comemorativo da nossa cultura gaúcha, né, que também é muito importante. Mas sempre a palavra de Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu concluo por aqui. Amém. Muito obrigado, irmão Paulo. Todos os irmãos. Muito obrigado, né? Queremos que Deus lhe usou poderosamente esta manhã para trazer essa palavra e aprendemos muito, né? No que diz respeito à palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos ali, né? A irmã Adriana, a irmã Lucélia, o irmão Ricardo, o irmão Rodrigo Souza, o irmão André Machado, irmãos que entraram, né? Ao longo da escola aí e que estavam conosco. Irmãos, eu quero agradecer e pedir escusas desde já, irmãos, porque pelo fato de ser uma plataforma online, necessidade de internet, sinal e tudo mais, muitas vezes a gente fica um pouco atrapalhado, né? Porque são algumas telas, tem que trocar de tela e tudo mais. Então nós pedimos a compreensão dos irmãos, né? Que às vezes é um pouco dificultoso. Mas já agradecendo a Deus pela boa obra que ele tem realizado, né, no nosso meio, e pedir para o irmão Paulo fazer uma oração, irmão Paulo. Você pode fazer uma oração para encerrar e nos despedir? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu abençoo todos os irmãos agora, em nome de Jesus,
que assistiram essa aula, aqueles que vão assistir ainda pela plataforma do Facebook. Deus abençoe o dia dos irmãos, abençoe a vida deles agora, Pai. Receba a libertação pela palavra de Deus. Recebam todas as coisas que Deus tem prometido para você. Que nesse dia seja alegre, que nós venhamos ter a alegria de Deus, que é a nossa força. Em nome de Jesus eu oro e abençoo e agradeço a Ti, Senhor, pela Tua presença que nós sentimos nesta hora. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.